Nos versículos 9 e 10 do capítulo 1 da carta aos Colossenses, nós temos a instrução espiritual que deve nortear a nossa vida, pois que a finalidade do nosso chamamento e da fé que temos é que cheguemos ao pleno conhecimento de Deus. Na realidade, o objetivo do Evangelho, o objetivo da obra de Cristo, por meio do poder do Espírito Santo, é que nós conheçamos o Deus único e verdadeiro. Por isto, foi escrito assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos, já no versículo 11, com todo o poder, segundo a força de sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Versículo 12. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte do que vos cabe da herança dos santos na luz. Do versículo 9 ao versículo 12, nós temos coisas gloriosas para nós. Não uma religião vã. Não uma fé que não nos conduza a uma realidade espiritual. A primeira coisa que ele menciona é que nós devemos transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. Afinal, o que Deus quer? Qual a vontade dele? Ele quer nos santificar. É isso que as Escrituras nos revelam. Pois ele é santo, e se nós formos santos, nós teremos capacidade e percepção espiritual de conhecê-lo. Por isso que nós fomos chamados para termos inteligência espiritual, entendimento espiritual. Sabedoria e entendimento espiritual é a base para o conhecimento de Deus. Deus é espírito. Então, Deus está separado do mundo material. Mas ele veio para a matéria. Quando ele veio? Quando se encarnou em Cristo. Desta maneira, agora também ele veio para nós. Por meio do Espírito de Cristo. Por meio do Espírito Santo. Ele veio para que nós tenhamos entendimento e sabedoria espiritual. Quando nós temos entendimento e sabedoria espiritual, nós vamos viver de modo digno e vamos agradá-lo. Por quê? Uma pessoa que é santa e cujas atitudes são puras, verdadeiras, reais, essa pessoa, para ser agradada, deve ter de nós o mesmo comportamento. Isto é, o cristão é aquele que anda nas pisadas de Cristo e que agem de acordo com o sentimento de Cristo, com a pessoa de Cristo. Isto não é uma religião organizada ou institucionalizada. Não é algo que o homem possa fazer. Um homem não pode fazer o outro ser cristão, nem fazer com que ele seja santo ou ande de maneira justa, que seja sincero, verdadeiro. Por isto, devemos, para viver de modo digno diante do Senhor, devemos ser cheios, primeiramente, do conhecimento da sua vontade. Os crentes, em sua maioria, não sabem qual é a vontade de Deus. Acham que cantando, louvando, outros até mesmo gritando ou orando de uma maneira natural e carnal, é que vão agradar a Deus, ou que Deus vai fazer a vontade deles. Não é assim. Por isso que muitas orações não são ouvidas. Porque é a oração baseada na carne, na vontade da carne. Lembre-se, Deus não olhou para Caim. Esse é o princípio da religião carnal. No versículo 11, nós somos chamados a ser fortalecidos com todo o poder.
Portanto, se no versículo 10 nós vivemos de modo digno do Senhor, agradando ao Senhor, em toda obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, nós, no versículo 11, somos fortalecidos com todo o poder. Veja que nós devemos frutificar em boa obra. O que é frutificar em boa obra? É ter uma atitude de compaixão, ter uma atitude de perdão, ter uma atitude de misericórdia com o próximo, levar a palavra para os pecadores, é dar aos outros o que eles não merecem, considerar os outros superiores a si mesmo, fazer para os outros o que você deseja para você mesmo. Portanto, quando você tem uma atitude, percebe se você está fazendo aquilo que você deseja para você. Ou você está fazendo segundo a sua carne e a sua mente. E de tal maneira que se alguém fizesse o que você faz, você iria ficar aborrecido. Então, nós, conhecendo a vontade de Deus, transbordando o pleno conhecimento desta vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, nós somos fortalecidos. Mas o segredo aqui no versículo 9 é a palavra espiritual. Hoje, quando nós vemos aqueles que comentam as Escrituras, o que falam sobre a Bíblia, estão muito mais no seu intelecto. Alguns estão discutindo versões das Escrituras, outros estão discutindo as línguas originais das Escrituras, outros estão preocupados com quem traduziu as Escrituras, ou com a origem das Escrituras. São coisas do intelecto humano. As Escrituras levam-nos a crer num Deus verdadeiro. Mas você não chega ao pleno conhecimento de Deus se não for até Ele por meio de Cristo, pois o testemunho das Escrituras é que Jesus é o caminho para nós chegarmos a este Pai, a este Deus. Portanto, não perca tempo com estas coisas. Vá até Deus por meio de Cristo para conhecê-lo. Não perca tempo com essas coisas da sabedoria humana e do intelecto. Você vai perder tempo em discussões inúteis. Se você ler as cartas que Paulo escreveu a Timóteo, que são cartas pastorais ou cartas do ministério, você vai perceber que ele orientou sobre esses debates, sobre essas discussões que não vão produzir fruto de justiça. O que vai produzir fruto de justiça é a obediência a Cristo, a própria vida de Cristo que está oculta em nós, produzindo a nossa atitude cristã de amor, de perdão, de misericórdia e de bondade. Por isto, nós somos fortalecidos, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. É que para produzir esses frutos em nossa vida, exige perseverança, exige longanimidade. Não é de um momento para o outro. Você não pode preparar uma terra, jogar a semente e colher no dia seguinte. O apóstolo Tiago fez esta comparação. Ele disse que o agricultor espera pacientemente pela colheita. Você também tem que, por meio da fé em Deus, da fé em Jesus Cristo, esperar pacientemente a colheita na sua própria terra, isto é, no seu próprio coração, na sua própria alma, na sua própria vida. Você tem que esperar no Senhor, pois a palavra foi semeada em você, ela há de crescer e de produzir mais palavra, isto é, mais pensamentos cristãos, mais atitudes cristãs, mais sentimentos de Cristo, de humildade e mansidão, de amor e de misericórdia. Medite nestas coisas, pense nelas, pense e medite na palavra. Senão você vai ficar distraído praticando uma religião carnal, natural, sem entendimento espiritual. Você vai se tornar massa de manobra dos homens que usam as Escrituras, mas que não obedecem às Escrituras. Então, no versículo 12, ele diz: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz.
dando graças ao Pai que nos fez idôneos. O que é uma pessoa idônea? É uma pessoa honesta, sincera e verdadeira. Ela não tem subterfúgios em sua alma. A alma pecaminosa, o homem natural, morto em pecados e delitos, ele é cheio de artifícios em sua vida natural. É como se ele fosse um ator ou uma atriz fazendo ou prestando inúmeros papéis, como se fossem muitos personagens, na vaidade do entendimento, na escravidão do pecado. Portanto, nós temos a herança dos santos na luz. A palavra santo se refere à nossa natureza que se parece com Deus, pois Deus é santo. A herança dos santos na luz. Na luz significa o discernimento e o entendimento de coisas espirituais, porque Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Prossiga meditando. Busque a verdade, pois o conhecimento de Deus é a maior riqueza que nós podemos ter aqui na terra. Enquanto estivermos aqui, possamos crescer neste conhecimento. Fiquem na paz do Senhor e na alegria do Espírito Santo, pois a graça e a verdade nos vieram por Jesus Cristo. Amém.